quando o Novo ressurge lá e tem um estatuto, né, e aquilo está na internet, você baixava o estatuto do Novo, apesar de terem algumas coisas no estatuto que ficavam até, de certa forma, meio nebulosas, mas assim como você, a gente não queria ver algumas obviedades, lá no final do estatuto tinha uma lista de livros a serem lidos. As 6 lições de Mises, o livro A Lei de Bastiat, não vou me lembrar de todos, mas eram umas 6, 7 obras. E aí eu falei, pô, bom, se no final do estatuto você pega uma lista de livros dessa, que seria o norte do partido, para mim não tem discussão. Trata-se da fundação de um partido que tem as ideias de liberdade, o liberalismo clássico, o liberalismo missessiânico, o liberalismo austríaco. E aí eu falei... Qual foi a primeira obviedade que eu vi aí, Rodrigo? Foi quando eu peguei o estatuto, eu peguei os livros, eu já tinha lido, se não todos, a grande maioria, fui em algumas palestras, fiz alguma pergunta a respeito disso, e o próprio Amoedo entrou na minha resposta e disse, não, eu não li todos os livros, mas o importante é que o Estado tem que funcionar. Aí foi, eu acho que foi a primeira vez que me acendeu uma luzinha, né? Eu nunca estive numa reunião com o Amoedo. Eu estive na Associação Comercial de São Paulo, com o Ricardo, mas nunca, e sempre o que era dito ali, nunca me deixou ser enganado. Óbvio, quando eu conversei com o Amoedo em si, isso foi, tinha aqueles grupos de WhatsApp, os grupos secretos, assim, os grupos para quem estava no processo seletivo, aí sim que você começa a falar, opa, principalmente o Novo do Rio de Janeiro. Mas antes de a gente entrar na questão do Novo do Rio de Janeiro, foi mais ou menos assim a sua visão, Diogo, com relação ao Partido Novo, quando você olhou para o Estatuto a primeira vez? Em parte, sim. Eu queria comentar uma coisa que o Bruno falou, e daí eu avanço mais aí. Na minha opinião, depois a gente avança, que eu acho assunto muito importante. O João Amoedo está muito longe de ser um filósofo, um pensador, um letrado, parece coisa feia, mas um abraçador de livros, de teorias, de teses, de coisas assim. Ele é um sujeito prático. E o que ele sempre falava desde o começo, nós precisamos de uma vida melhor para o cidadão. Essa era a frase principal que ele falava, na realidade. Isso não tem nada a ver com ideologia alguma. Qualquer um, comunista, radical de direita, ou qualquer um pode dizer, ninguém pode dizer para mim que Mussolini não queria uma vida melhor para o cidadão. Talvez ele lá, que Getúlio não quisesse, não me parece, mas a gente não sabe o subconsciente, o íntimo da pessoa, né? Isso é muito vago, uma vida melhor para o cidadão. Qual é o socialista que não fala isso? Certo? A gente fazia uma leitura diferente. Então, o que eu acho que, com essa ideia de vamos criar uma vida melhor para o cidadão, e os primeiros passos do embrião do Novo eram tentar ajudar políticos, e na época PSDBistas, etc., mostra porque pareciam que eram os melhores políticos que a gente tinha no início do século, né? Leva a gente ver que não tem nada de ideologia. E, no meu entender, pensadores vieram junto, gostaram da ideia e escreveram grande parte das teorias que nós compramos quando entramos no Novo. Mas não eram da cabeça de João Amoedo. Você entende a diferença do que eu quero dizer? Entendo muito, mas eu quero colocar, eu vou fazer uma crítica de citar o nome, eu não me lembro do sobrenome, aquela que foi candidata a prefeita do Rio de Janeiro naquela primeira eleição de 2016, eu não lembro se é Carmen... Carmen Migueles. Carmen Migueles. Numa discussão, isso já estava numa discussão arraigada em 2018, ela veio me chamar no privado para ver se me destituía da ideia de largar o partido. Deixa eu fazer uma pausa rapidinho. Antes do pleito, em 2018, você lembra quem que estava no processo seletivo e estava certo para ser candidato a prefeito do Rio? Roberto Mota. Roberto Mota. 2016. Isso, exato. E ele, eu acho que foi o cara que me mostrou que a coisa não estava funcionando. Foi na situação com ele ali. Ali eu não tinha visto ainda a coisa.
Mas quando a Carmen Migueles me chama num bate-papo de WhatsApp privado, fora de todos os grupos, porque eu estava muito bem, no processo seletivo do Partido Novo, naquela época para deputado, tinha uma série de tarefinhas, e, por exemplo, assim, uma das tarefas era pegar gente no partido que tinha que era pago, chegar para o partido, se inscrever no partido, e eu ficava entre o primeiro e o segundo colocado, das pessoas que trazia gente para o Novo, né? Hoje em dia as pessoas devem falar para mim, ó, você é culpado disso, né? Mas de qualquer forma, quando eu estava no final da terceira fase, que era o processo seletivo, que eu ia passado, por assim dizer, e esses assuntos começaram a ficar borbulhando na minha cabeça, eu dizendo, não, esse troço está errado. Eu falei, eu vou sair. E ela veio conversar comigo no privado. E, resumindo a conversa, Diogo, foi mais ou menos assim: rasga todos os pensadores Mises, Hayek, Hofbauer, rasga tudo isso, porque você tem que ver que isso foi escrito lá no começo do século passado, e vamos pensar em outros pensadores. Quando ela falou isso, naquele dia me veio um farol vermelho na cara, mas farol de navegador, de navio, né? Eu falei, opa, pera, não precisamos nem continuar esse assunto. Eu acho que não é para mim esse troço. E saí. Então, pode continuar, Diogo, com relação ao estatuto, aos livros. Então, você vê, o Roberto Botta, que era colega de classe do João Amoedo, no Santo Inácio, no Rio, e talvez lá no Santo Inácio, o colégio jesuíta, muito bom na época, por sinal, mas muito linha dura. Talvez o João tenha aprendido algumas coisas de impor, mesmo na fase adulta, um pouco mais do que devia, né? Sim. Mas eles eram colegas, eles começaram juntos com essa ideia, eles eram foram dos primeiros 2 ou 3 a conversar, a conjecturar sobre essa ideia do novo, né? E, de repente, Roberto Botta não servia mais, e eram questões de postura, de caráter, eram coisas assim, tipo, que se aventava por aí. Eu não o conhecia, eu conheci o Roberto pelo livro que ele escreveu naquela época, acho que foi 2016, o primeiro livro dele, e pelas coisas que ele falava muito pouco, mas eu nunca tinha conversado pessoalmente com ele. E falei, ok, deve ser, estou num grupo muito bom, vai ver que realmente ele não tem a conduta correta. Aceitei e bola para frente, né? Na ânsia de que a gente estava criando um partido realmente com governança, com seriedade, com processo seletivo, com aquela coisa toda, durante a minha chegada no Novo, a aproximação com todas as pessoas, em 2015, 2016, eu sou filiado número 28 do Novo, eu me filiei na primeira hora, antes de muitos dos chamados fundadores até. E eu tive a sorte, a casualidade, de cruzar com pessoas que pensavam muito parecido comigo. Um deles, o próprio Cristiano Bauer. E que eu falava, eu estou me identificando. O Ives Braguitoni, creio que vocês conhecem, é outra cabeça fantástica. Falava, realmente, esse é o pensamento do Novo. Entendeu? Eu tinha pouquíssimo convívio com o João Amoedo a partir do momento que eu entrei no Novo. Então eu fui me abraçando e trocando ideias com essas pessoas que defendiam as mesmas coisas que a gente. E fui fechando um pouco os olhos para aqueles pequenos detalhes que mostravam que, na verdade, o João Amoedo não compactuava 100% com isso. Então, acho que ele entregou um pouco a escrita do partido para pessoas como o Ives, como o Fernando Meira, como o Christian e muitos outros, e ficou uma escrita maravilhosa que, de certa forma, nos seduziu. E aí, o grande engano, o Estatuto do Novo, desde o princípio, ele previa que os diretórios eram autoprotegidos. Aquele que criasse o diretório pela primeira vez teria o controle do diretório por muito tempo, porque para trocar membros do diretório, só membros do próprio diretório poderiam escolher outras pessoas. Era assim que funcionava. E eu entendia, tudo bem, quando a gente acredita demais. O João está se mostrando um cara confiável. Vamos nessa, porque nós somos muito pequenos. Nosso medo é que venham Aécios da vida, quer dizer, sou nada contra, mas só para exemplificar, políticos de certa força, e se apropriem do nosso partido. Então vamos deixar assim uma padaria muito protegida. Quando virar uma rede com deputados, vereadores, prefeitos, governadores, esse poder vai ser dividido entre todos e a decisão vai ser colegiada. Essa foi minha grande ilusão. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo.
Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.